Olá, eu sou Edu Porto e vim aqui com essa videoaula hoje sobre planejamento artístico e agenciamento de shows, que eu queria mostrar para vocês, compartilhando a tela aqui. Então, nessa videoaula, a gente vai falar sobre o planejamento artístico, que é como se fosse um pré-planejamento para esse agenciamento de shows, para essa venda de shows, né? Então, seguindo aqui dentro do nosso cronograma e do que eu vou apresentar para vocês, dentro do planejamento artístico, a gente vai falar sobre tipos de carreira, identidade, trazer sobre análise SWOT, metas e objetivos, sobre público. E aí, ficando tudo isso amarrado desse planejamento artístico, a gente parte para a venda de shows, que aí eu falo um pouco sobre a função do booker, do agente, o planejamento e organização de material necessário para essa venda, sobre alguns contratantes que a gente tem experiência, relacionamento, organização interna. Então, são esses tópicos que vão ser abordados agora aqui nessa videoaula. Então, começando sobre o artístico, esse planejamento artístico, é importante desenvolver dentro de uma carreira essa clareza do que tipo de carreira que você quer ter, né? Pensar sobre isso traz mais consciência sobre o projeto e também para onde você quer ir, né? E todos os objetivos e metas que a gente vai tratar aqui na frente. Então, uma primeira provocação é: qual é a identidade do trabalho? Aqui tem algumas perguntas iniciais para provocar isso também, né? Para você entender melhor esse tipo de carreira que você tem, qual é o seu tipo de música que você está fazendo agora, né? Quais são as crenças envolvidas em cima dessa música, se tem algumas cores que você coloca para expressar isso que sua música passa, quais são elementos que comunicam também a sua mensagem, que universo permeia essa sua música e quais outras linguagens se comunicam com o seu projeto, se tem algum livro, algum filme. Eu acho que tudo isso são provocações, não são regras. Dá para pensar em diferentes perguntas para buscar qual é essa identidade, amarrar e deixar bem estruturado qual é essa identidade inicial do trabalho para ter essa clareza do tipo de carreira que você quer desenvolver. A partir disso, é importante se fazer essas duas perguntas, né? Aonde você quer chegar? Qual é a cena que você está inserido? Aonde você quer chegar para contribuir com o seu caminho mesmo, para você pensar os passos até onde quer chegar e não ser uma coisa também muito ampla, né? Eu ouço muita banda falar que quer fazer o máximo de shows, mas onde você quer chegar com isso, né? Qual é esse tipo de carreira que você quer desenvolver, pensando aonde você quer chegar? Então, acho que essa é uma provocação válida também para se pensar e ter mais consciência sobre o projeto. E também entender qual é a sua cena, aonde o tipo de música que você faz está inserido, com quem dialoga, quais são os festivais, as casas de shows, é, os artistas, os projetos que estão dentro dessa cena, porque você vai ter que dialogar com ela uma hora ou outra, né? Se você está inserido nela, então é importante ter essa consciência de qual é a sua cena. Partindo para essa análise SWOT, né, ou FOFA, que é uma ferramenta que traz essa ampliação do conhecimento e ajuda a sintetizar também o momento do projeto, né? É um quadrante, se você pegar ela assim, né, os exemplos na internet, é um quadrante dividido, né, em quatro quadrados. E aí você tem as variáveis internas, que são as variáveis que você possui controle sobre, né, as forças e as fraquezas. Então, listar quais são as forças do seu projeto, quais são as fraquezas, até para ter essa clareza do próxima etapa que eu vou trazer aqui. Então, listar isso, colocar no papel, vai dando também esse entendimento maior sobre o seu planejamento artístico e a noção da sua carreira. E as outras variáveis são externas, que é o contexto que está inserido. Então, quais são as oportunidades e as ameaças dentro desse projeto, né? Colocar no papel, fazer esse exercício, é interessante também ter alguém de fora, às vezes uma produtora, algum amigo próximo que trabalha com música ali, além das pessoas envolvidas no projeto, né? Se é um artista solo, eu indico super fazer essa análise com alguém mais próximo, ou uma produção que já trabalha com você. Se é uma banda,
além dos integrantes da banda, também pensar nesse elemento de fora, assim, né, que vai analisar, vai provocar e vai pensar junto com você. A partir dessa análise, é possível pensar em quais objetivos e as metas que vão especificar de como fazer para chegar nesses objetivos, que é o que você pretende fazer. Isso também, esse exercício de colocar no papel o que está na cabeça, também dá muita mais clareza para o projeto, né? A gente entende que tem muitas coisas para se dar conta dentro de um projeto artístico, então colocar essas metas, né, especificar de como fazer para atingir esses objetivos, vai te dar uma tranquilidade maior também para pensar a curto, a médio e a longo prazo, né? O que que eu vou fazer amanhã? O que que eu vou trabalhar essa semana? O que que esse mês eu vou fazer? Então, tendo as pequenas metas, você vai dando check e você vai conseguindo enxergar melhor como chegar nesses objetivos, né? Então, acho que colocar no papel é uma lição essencial, porque te faz pensar, te faz refletir, te faz colocar ideias que estão somente no campo do pensamento, né? Outra pergunta essencial é quem vai te ajudar, né? Eu já acabei falando isso antes, de como juntar com outras pessoas, pensar nessa produção, ou nessa pessoa de fora fazendo análise SWOT ali. Mas eu acho que quem vai te ajudar é essencial, porque é um pouco humanamente impossível dar conta de tudo que requer uma carreira, uma gestão de carreira musical. Então é importante saber quem vai te ajudar, né? Às vezes é uma pessoa que faz uma peça gráfica, que é um amigo próximo, às vezes é uma pessoa que está junto com você e quer crescer junto, fazer a produção, ou você tem uma equipe mesmo, né? Você tem uma agência de booking, você tem uma agência que faz assessoria de imprensa, você tem um empresário, além da produção de campo, você tem uma banda, né? Você tem um compositor que te ajuda a criar as músicas, você tem um arranjador. Eu acho que pensar nessas estratégias, e nessas pessoas é importante para ter também essa clareza dessa carreira. Então, essencial ter alguém para te ajudar, porque é muita coisa mesmo que a gente tem que desenvolver para realizar essa carreira, ainda mais no mundo hoje que a gente está super conectado, depende muito das redes, da comunicação, dos algoritmos. Então, quem vai te ajudar é essencial pensar nesse projeto. É importante pensar também qual é o seu público, para saber dialogar com ele, né? Entender qual que é esse recorte, para conseguir dialogar cada vez melhor com ele, tanto nas redes, tanto no show, quanto na sua própria música, assim, né? E saber como chegar nele, refletir sobre isso, né? Se você tem um perfil X, como que eu consigo chegar nesse perfil X? Esse perfil X, ele busca tal coisa, ele se identifica com tal mensagem, é um tipo de pessoa que vai para esse lugar, é um grupo de pessoas que pensa dessa forma. Eu acho que dá para chegar em características desse público que vão te ajudar a chegar nele, entender qual é a melhor forma de se comunicar com eles, né? Se você é uma banda de, um exemplo assim bem simples, se você é uma banda de reggae, você tem que saber comunicar com esse público do reggae, né? Você não vai estar comunicando para um público do rock, né? Às vezes não faz sentido. Então é importante você ter essa clareza. E uma terceira pergunta, que é uma provocação mesmo, é como você pretende ganhar dinheiro com esse projeto. A gente sabe os diferentes lugares, os diferentes processos que precisam de investimento, mas começar ele pensando como você pretende ganhar esse dinheiro, da onde vem, se é do streaming, se é de show, se é de projetos inscritos, editais, é super importante porque é preciso pensar na sustentabilidade do projeto desde o início. Sem dinheiro, sem estrutura, o projeto não vai para frente. Então é uma coisa que às vezes fica no campo somente artístico, criativo, né? E o dinheiro é consequência, mas ele é muito importante para estruturar esse projeto. Então, se fazer essa pergunta também cai nessa maior clareza sobre a carreira que se quer ter. Além disso, é importante entender
dentro daqueles objetivos, das metas e do que está se fazendo também, do que se quer fazer, qual é a expectativa desse projeto. E também é, rever os rumos através da realidade, do que está acontecendo mesmo com o dia a dia, né? E rever esses rumos é reescrever eles, é repensar, é replanejar, fazer talvez avaliações mensais, bimestrais, semestrais, enfim, anual. É importante rever esses rumos, redesenhá-los, porque a gente entende também que nem sempre a expectativa é o que vai acontecer. Então, não ter medo de rever esses rumos e procurar reescrever essas estratégias vai te ajudar muito a também a pensar de novo naqueles objetivos e metas que a gente passou aqui, reescrever isso e replanejar. Então, visto isso, é uma introdução rápida que traz alguns insights para pensar a carreira mesmo, para pensar nesse conceito, porque antes de ter alguém vendendo um show, é importante você saber comunicar essas questões para quem vai vender seu show, porque ele vai estar ali te representando e conversando com contratantes sobre isso. Então, se você não tem essa clareza, fica essas questões aí para ter essa clareza e saber dialogar com essa pessoa. E aí a gente vai para a segunda parte da videoaula, que é o agenciamento, a venda de shows especificamente, né? A gente vai falar aqui sobre o que faz um agente. O agente nada mais é o responsável que representa o artista e que vai buscar oportunidades, vai atender também demandas, né? O telefone, o WhatsApp, e-mail, vai fazer um atendimento de propostas que podem se tornar shows marcados, vai prospectar também, vai atrás de contratantes, de espaços que fazem sentido para essa carreira tocar. E ele utiliza, né, esse ou essa agente pensa em algumas ferramentas, eu vou dizer algumas ferramentas que a gente usa na venda de shows, e também pense em algumas estratégias possíveis, dependendo do contratante, dependendo do momento da carreira. Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui agora. Falando das ferramentas, a primeira coisa é os materiais, né, necessários para essa venda. Não tem como se iniciar uma venda apenas com a fala. Uma hora vai chegar o e-mail, vai precisar mandar o material, ou se a pessoa não conhece, ela quer ouvir o seu material, ela quer saber o que que é esse projeto que você está apresentando. Então, ter fotos com boa qualidade, vídeos, principalmente tocando ao vivo, para que a pessoa veja como que funciona o show, ter um release bem escrito contando, talvez um release mais longo contando a história da carreira, mas ter um parágrafo que consegue ser uma sinopse do projeto, assim, né? Que é o que você vai mostrar que é diferencial do projeto, que o contratante vai bater o olho e vai entender o seu projeto. Um parágrafo ali curtinho, que isso vai no e-mail também, quando for prospectar. Ter os links é muito importante, né? Para a pessoa conseguir buscar suas redes, te ouvir também nas plataformas, saber o que você está produzindo. Alguns dados relevantes é sempre importante também colocar, né? Às vezes, número de seguidores, lugares que tocou, quantos shows fez, quantos lançamentos tem, ou se vão ter outros novos lançamentos, enfim, aí vai da criatividade e do tanto que você tem também compilado esses dados. O rider técnico e o mapa de palco, que é básico, assim, para qualquer show você precisa enviar isso para o contratante ou responsável saber o que você precisa de equipamento e como montar isso no palco. Então, o rider técnico, ele lista esses equipamentos necessários e o mapa ele faz o desenho de como é posicionado ali no show, né, no palco. E, por fim, esse histórico de shows que o agente iniciando um serviço com um artista ou um projeto, é importante saber o histórico de shows, aonde já tocou, quando foi, quais foram os shows mais interessantes que aconteceram. Então, ter esse histórico de shows ajuda também na venda, né? Porque muitas vezes você pode falar e citar lugares que tocou, que são relevantes, e aquilo trazer mais consistência para a sua venda e para o seu projeto. E aqui algumas questões também a partir dessa venda, desse envio de material, entender como é que é o seu público local.
Acho isso essencial para todo o projeto, né? O público local, ele é o termômetro do que está acontecendo na sua carreira. Então, eu não vejo muito caminho como primeira etapa, a não ser fazer shows na sua cidade, né? Se tem essa estrutura na sua cidade, para entender se gera esse interesse na sua cidade, né? Porque você já tem amigos, família, mas está chegando outras pessoas que estão se interessando. Qual é o alcance desse projeto, né? Esse projeto está tendo um alcance, as pessoas estão indo show e depois ouvindo, revertendo em plays nas suas plataformas. É, depois de 3 shows, o quarto foram mais pessoas ali que se interessaram e quiseram pagar o ingresso, quiseram assistir. Eu acho que são perguntas essenciais para também se entender o projeto antes de querer sair ou tocar em lugares que você nunca foi e talvez não tenha nenhuma interlocução, né? E você também tendo um peso local, da cena local, mostrando que você tem público, isso também pode refletir para as outras cidades. Estou fazendo aqui na minha cidade, está sendo super legal, estamos levando tantas pessoas, as pessoas estão se interessando, vamos testar aí na sua cidade, ver como é que funciona. Isso também é argumento na hora da venda. E também entender as estratégias de lançamentos, porque muitos shows, muitos festivais, muitas casas, elas priorizam quando vem um lançamento, né? Se é um álbum, um EP, um single, um clipe, um videoclipe. Eu acho que é importante ter dentro dessa venda de show, desse olhar do agenciamento, quais lançamentos você tem na manga para conseguir chegar nesses contratantes. Isso também impulsiona muito, né? Porque você fazer uma turnê de lançamento, trazer uma novidade. Então, acho que a estratégia de lançamento está muito linkada com a agenda de shows. E aqui eu vou falar também sobre alguns contratantes possíveis de se dialogar, que a gente mapeou. O primeiro são produções próprias, porque se você não está tendo demanda de shows, é importante que você tenha experiência de palco, que tenha experiência de show, que você comece de alguma forma. Então, produzir a sua própria noite, às vezes juntar com outro projeto, com outra banda, outro artista, fazer uma noite acontecer, ter intercâmbios entre bandas de cidades diferentes, você traz a banda de tal cidade e depois você vai para lá e toca com ela, mas isso faz com que você não fique parado, né? Não adianta a gente ficar esperando aquela ligação divina e fazer com que as coisas aconteçam. É importante que a gente coloque a mão na massa e faça acontecer, se é esse seu sonho, se é esse seu objetivo, se essas são suas metas que falamos ali atrás. E as produções próprias também servem para artistas que já têm um alcance interessante, que vendem ingresso, né? Às vezes o cachê vai ser melhor se você mesmo produzir essa noite do que um outro contratante ou ter uma outra produção envolvida. As casas de shows são essenciais para essa circulação entre bandas. Geralmente a negociação é por porcentagem, né? Tem uns custos ali da casa, divide entre porcentagem da casa, porcentagem do artista, divide a bilheteria. São essenciais para a circulação da música no país, né? Como início também. O terceiro contratante que eu coloquei são os festivais que acabam sendo uma vitrine muito importante de chegar em novos públicos e até fortalecer seu próprio público, né? Você está no meio de um line-up com vários artistas ali que podem ser, que têm uma carreira até mais longa que a sua, mais respeitados. Então você está ali no meio, isso favorece também a sua narrativa. Lá você também vai tocar para públicos que não são necessariamente somente o seu, né? Eles foram para ver outras bandas e vão encontrar você. Então, os festivais são essenciais também, como essa vitrine para chegar em outros públicos e outros contratantes também, porque as pessoas circulam dentro desses festivais. Existe o SESC, né? Existe o SESI, que, que são também importantes contratantes, né? Principalmente o SESC do estado de São Paulo, que é onde tem mais unidades no interior, mais unidades na capital, mas existe SESC no país inteiro. Porém, lá eu acho que existe essa concentração maior também de renda, onde tem mais oportunidades, visto que tem, sei lá, quase 30 unidades. Então, é um contratante muito importante que faz bastante a música circular, que vale enviar e-mail, entrar em contato, que o equipamento é bom, né? Os espaços são interessantes, tem um público que já frequenta ali, então acho que é um contratante que eu chamaria também a atenção. Temos as prefeituras
que acabam sendo contratações através de nota fiscal. Muitas vezes você tem que comprovar com 3 notas o seu cachê. Então, diversas prefeituras fazem isso. A virada cultural, por exemplo, é através dessa forma, né, de comprovação de nota. Então, também existe muitas prefeituras no país. Então, acho que por mais que talvez o seu som não dialogue, vale essa pesquisa, porque tem muita gente produzindo. Os corporativos, que são shows fechados, ou não para marcas e empresas, né? Às vezes, vem muito pedidos de como ser esse repertório. São marcas que a gente consegue, às vezes, também conseguir é, pedir um cachê maior, né? Já que está envolvendo marca, às vezes envolve imagem, envolve também entregas nas redes sociais. Então, também um outro contratante aqui de possibilidade. Tem editais focado em shows e circulação, não só circulação, mas alguns shows, por exemplo, Festival de Inverno de Garanhuns, você precisa fazer uma inscrição num edital, uma chamada, né, para tocar lá. Então tem diversos desses no país. E tem as feiras, que eu indico também e acho que são os lugares mais importantes de se movimentar e de conhecer o cenário, são as feiras de música, que acontecem em vários estados, né? E tem também outras que concentram, que são maiores. Então, assim, para citar algumas, tem a Fins em Curitiba, tem a TUM em Florianópolis, que também os dois que são focados ali no mercado do Sul, mas também trazem gente do país inteiro. Em Belo Horizonte tem o Música Mundo, tem o Porto Musical em Recife, tem a Sim São Paulo em São Paulo, que acaba trazendo mais pessoas por ser uma semana internacional. Enfim, as feiras são ótimos espaços para entender da cena, conhecer esses atores dessa cena e também se apresentar, porque tem os showcases que são possíveis de se apresentar para contratantes que estão ali participando das feiras. E tem as lives que ainda tem rolado bastante, né? Que são transmissões ao vivo ou gravações que são disponibilizadas para outras pessoas que estão em um lugar remoto. Isso ainda tem acontecido. A organização interna do agenciamento, através de pastas, né? A gente usa bastante o Google Drive, então organizar lá em pastas de fotos, vídeos, rider, já fica tudo bonitinho para quem quiser assumir. Fazer uma planilha de agenciamento também eu indico, que é pensar quais abas possíveis dentro dessa planilha, né? Às vezes é uma aba ali de equipe, para ter todos os dados de todos os integrantes, e não ter que ficar pedindo toda vez. Tem uma outra aba também com a agenda, tem uma aba de acompanhamento das negociações. Então, tudo que você negociar, tudo que você começar a conversar, tá lá e você pode optar por uma legenda também, né? Colocar se fechou, se não fechou, que ali você tem um balanço de é, quantas negociações foram feitas no ano, no mês. Os artistas também ficam sabendo dessa movimentação. Então, eu indico criar um tipo de planilha que te traga esse entendimento. Um documento com as necessidades e o orçamento, a partir do momento que você chega no orçamento possível do projeto. Então, descrever nesse documento para você não ter que ficar pensando, né, nessas necessidades possíveis. Se você é uma banda com 5 pessoas, precisa de 5 alimentações, precisa de uma van, porque no carro já não cabe, como que é dividida essas hospedagens, qual é o cachê. Então, esse documentinho base, um Word ali que você deixa pronto, te ajuda também a sempre lembrar que aquele é o objetivo também da negociação, é chegar naquela negociação ideal. Às vezes fazer também um cenário ideal e um mínimo possível e ter isso pronto, que você já pega, cola, já manda para o contratante que entrar em contato, já está tudo certinho ali. Um documento base com respostas também eu indico bastante, que é pensar quais são as perguntas que eu preciso fazer para o contratante para entender o que o evento dele está fazendo, né? Então, algumas perguntas aqui. É, é gratuito? É fechado? Tem venda de ingresso? Quanto custa o ingresso? Tem patrocinadores? Tem mais de um palco se for um festival? Quais outros artistas você já fechou? Quantas edições tem o projeto? Nome do projeto, cidade, local, capacidade de público. Eu acho que tudo isso que você consegue filtrar
melhor a proposta, entender onde você está chegando, é muito importante antes de se mandar até um orçamento, né? Porque a gente entende que o país é muito grande, né? Cada estado, cada localidade tem a sua realidade, então é importante a gente também dialogar para a construção desse mercado, entender as diferentes realidades, entender que o cachê não vai ser igual para todas as cidades, então definir um mínimo, mas entender que em certos casos você vai precisar flexibilizar se você quiser tocar, porque os custos são mais altos ou porque é a única oportunidade possível na cidade. Acho que tudo isso é importante para a construção coletiva desse mercado, o entendimento melhor e a empatia nessas negociações para que as coisas aconteçam. E ter uma planilha de contatos essencial para nunca esquecer ali, né, de que com quem você falou, ou então através de uma pesquisa que você fez, né? A gente falou das prefeituras. Prefeituras você consegue o e-mail de todas, né, na internet. Então tem uma planilha ali que você busque, já consiga enviar, já consegue fazer os acessos. Às vezes você fecha um show numa cidade e você vai para a planilha de contatos para ver o que tem de cidade ao entorno para também aproveitar essa turnê e conseguir chegar nelas. Então a planilha de contatos também te ajuda a ter clareza e buscar outras oportunidades a partir dessa movimentação de algumas datas possíveis. E aí, para finalizar, a partir do momento que você circulou, fez os shows, né, foi lá, fez a turnê, é importante pensar em algumas coisas também para rever os rumos de novo, né? O que era a expectativa, o que foi a realidade. Então, como é que foi a recepção nesses shows, né? Como é que foi? O público ficou ali até o final? Foi chegando mais público com o passar do tempo? As pessoas se interessaram por aquilo que estava sendo apresentado? Quantos shows aconteceram? Será que esse show está realmente preparado para circular? Será que é o momento de segurar e preparar ele mais, ensaiar e fazer uma nova turnê? Né? Eu acho que tudo isso são até autocríticas possíveis para que se reveja o rumo e veja para onde apontar novamente nesse planejamento novo. E aí outra coisa que eu trago aqui para pensar é que se é possível outras formações, né, de banda, né? Tem a banda, às vezes tem a banda completa com 20 pessoas, mas dá para fazer uma mais reduzida para facilitar dependendo do cenário. Dá para fazer uma formação pocket, dá para fazer uma formação ainda mais enxuta que seja voz e violão. Tudo isso faz com que você consiga ter mais oportunidades no final das contas, porque nem todo mundo vai conseguir levar a banda completa. Nem todo espaço é possível colocar uma banda enorme. E às vezes o contratante quer um pocket, quer uma coisa reduzida, né? Já vem dentro da proposta dele. Então pensar essas possíveis formações é essencial também para conseguir o máximo de oportunidades. E uma outra provocação é pensar outros tipos de atividades que você pode desempenhar. Se você tem a sua música e trabalha a literatura, será que fazer uma oficina de formação de literatura junto com o show, né? Já são duas coisas que você pode fazer na mesma cidade e que são separadas, não concorrem e pode fazer com que você tenha entrada tanto na formação, tanto no show e isso ser um cachê que vale a pena ir naquela cidade. Então pensar em outras atividades que estão dentro do universo desse projeto, mas que pode também além de pensar na remuneração do projeto, tornar isso mais sustentável, né? Ter mais tipos de entrada e possíveis entradas. Então foi isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e boas vendas para quem for utilizar desse material para conseguir angariar suas negociações. Quem quiser me seguir, Edu Porto nas redes sociais, sempre troco ideia sobre isso. E muito obrigado pela atenção.